Pessoal, boa noite. Meu nome é Cleido. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Eu tenho visto alguns vídeos circulando aí no YouTube, nas redes sociais, a respeito do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte recebeu um convite para dar uma palestra numa loja maçônica, me parece que no Espírito Santo. E eu tenho percebido que algumas retaliações no meio evangélico, no meio dos cristãos, a respeito do pastor Cláudio Duarte. Na verdade, eu criei esse canal no YouTube, na verdade não foi para esse fim, para debater temas religiosos ou coisas assim. Na verdade, o objetivo desse canal no YouTube era simplesmente para divulgar um trabalho que a gente tem de produção agrícola, mas eu tenho sido como se diz, eu tenho ficado incomodado com esses assuntos. Não que o pastor Cláudio Duarte precisa da minha defesa, ou precisa também de ser acusado por alguém para poder perceber que esteja fazendo algo certo ou errado. Eu vejo o seguinte, quando eu passei a ver esses vídeos, eu percebi que as pessoas, elas parecem que não se evoluíram. Eu vejo as pessoas ainda como nos dias de Jesus. Imagina essas pessoas que estão falando do pastor Cláudio Duarte, se eles vivessem o tempo de Jesus. Aí eu observando para as escrituras sagradas, eu vejo o texto escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus depara com a mulher samaritana. Naquela época o samaritano e os judeus, eles não se davam, eles não tinham relações institucionais, eles não se comunicavam, porque havia uma contenda entre eles. Havia uma contenda que deveriam adorar a Deus, uns diziam que em Samaria, outros diziam que em Jerusalém. E Jesus, então naquele momento, estava parado ali no poço de Jacó. E de repente a mulher samaritana, ela desce para apanhar água. E quando os seus discípulos chegam, Jesus estava falando com a mulher samaritana. Eu fico às vezes imaginando se essas pessoas que estão apedrejando o pastor Cláudio Duarte, se de repente vivesse no tempo de Jesus e fossem discípulos de Jesus naquele momento, certamente eles teriam pegado Jesus e jogado dentro do poço, porque eles teriam condenado Jesus. Eu quero saber se um maçom é pior ou melhor do que qualquer um ser humano, que eles não possam ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito e creio que antes do pré-julgamento das pessoas, de dizer se pode ou se não pode, imagina Jesus entrando na cidade e de repente um cobrador de imposto, um homem chamado Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, um homem que abusava da sua autoridade de tributário, tributava as pessoas de forma arbitrária. E de repente Jesus vê aquele homem e diz: Zaqueu, desce-te depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Imagine você que está jogando pedra no pastor Cláudio Duarte, que é um ser humano como eu e como você. Imagina se você estivesse naquela multidão seguindo Jesus. Será que quando você faz esse pré-julgamento, você não se coloca no meio daquela multidão que estava de frente ao sinédrio dizendo: crucifica? Crucifica-o. Eu acho que é momento do povo evangélico no Brasil entender de que se Jesus estivesse nos dias atuais, se você não seria um daqueles que ia mandar crucificar. E será se Jesus fosse convidado durante o período do seu ministério, fosse convidado por uma loja maçônica para ir lá dar uma palestra, falar da Bíblia, será se Jesus ia recusar? Será se você já parou para pensar se Jesus ia recusar um convite de uma loja maçônica? O que tem a loja maçônica que não pode ouvir a palavra de Deus? Eu acredito que as pessoas, elas foram criadas, nós brasileiros principalmente, nós fomos criados com alguns dogmas, com alguns conceitos e preconceitos. E o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é bem claro que eu não estou aqui para defender o pastor Cláudio Duarte, até porque ele não precisa da minha defesa. É um homem preparado,
Eu, se estivesse na posição dele, aceitaria o convite para ir falar de Jesus para os maçons. Eu acho que ele está fazendo correto, porque os maçons também precisam. Eu vi um vídeo interessante que uma pessoa diz que o pastor Duarte não prega, ele apenas dá conselho para casais. Mas se o pastor Cláudio Duarte for dar uma palestra na maçonaria e através da sua palestra evitar que uma família seja dividida, uma família seja separada, ele já há de ter um galardão no céu. Porque o objetivo de Deus é fortalecer a família. Já o objetivo do diabo é destruir as famílias. E quando você vai para as redes sociais, quando você vai para o YouTube, grava um vídeo e começa a atingir um homem que está levando o evangelho de Jesus Cristo, você está atrapalhando o evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, quem está envergonhando o evangelho de Jesus Cristo são essas pessoas que estão falando mal dos ministros, dos homens que Deus tem levantado. Dias atrás eu vi um vídeo interessante, eu quero também colocar nesse mesmo vídeo. Algumas pessoas criticando o pastor Marcos Feliciano porque ele deu uma entrevista para uma revista masculina, a Playboy. Mas você imagina que as pessoas, você já parou para imaginar que as pessoas que têm acesso a esse tipo de material, dificilmente eles vão ter acesso à Bíblia, dificilmente eles vão ter acesso às Escrituras. Aí de repente ele abre as páginas de uma revista masculina e está lá um homem de Deus, falando da sua fé, falando da sua crença, falando do seu Cristo. Será se um momento que você está preocupado em ir para as redes sociais para denegrir a imagem de homens ousados, que através da sua ousadia entra aonde muitos não entram, através da palavra de Deus. Eu acho que é momento do povo brasileiro, do povo cristão brasileiro, se preocupar em orar por estes homens, para que no momento que eles estiverem nestes ambientes do quais alguns dizem que não é bom que os cristãos estejam, que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, como diz a palavra de Deus, ali ele está. Então, é um grande momento. É um momento de que os maçons, acredito eu, que do Espírito Santo, estão levando um grande homem de Deus para ali falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta. Jesus Cristo uma vez disse a um dos homens mais importantes de Israel, dizendo, olha, aquele que crê em Deus, aquele que serve a Deus, ele é livre como o vento. Nós não podemos estar aprisionados nos nossos conceitos e preconceitos. Deus não é propriedade de presbiteriano, de assembleano, de metodista, de batista, não é propriedade de adventista, Deus não é propriedade de igreja nenhuma. Deus, ele é livre. Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas, mas para isso é preciso que nós demos lugar. Para isso é preciso que nós demos a oportunidade, porque ele não vai invadir. Amigo, você que às vezes está perdendo tempo de estar gravando o vídeo, denegrindo a imagem desses homens que são ousados, que entram em qualquer lugar para pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, os maçons também precisam ouvir a palavra de Deus. Eles também têm uma alma, eles também são seres humanos, dos quais Jesus Cristo também morreu por eles. Você que está vendo o nosso vídeo, vá lá, assine lá no nosso canal, clica lá no sininho. Nós vamos estar também usando esse canal, não só para falar dos nossos trabalhos lá na agricultura, mas estaremos usando esse canal também para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E em vez de nós ficarmos acusando os homens de Deus que são ousados, que têm coragem de encarar os conceitos e o preconceito, as suas cercas de arame farpado que a religião criou, homens ousados, que não medem esforços para ir falar de Jesus Cristo aonde quer que eles estejam, aonde quer que sejam convidados. Eu quero dizer, parabéns, pastor Cláudio Duarte, parabéns, pastor Marcos Feliciano, por dar uma entrevista a uma revista masculina. Isso que é ousadia. Se Jesus Cristo estivesse nos dias de hoje, ele também era ousado, ao ponto de fazer isso que esses fariseus estão dizendo que isso não se pode fazer. Muito obrigado.
e até a próxima oportunidade, e que Deus nos abençoe, e que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, e que Deus tenha misericórdia dos cristãos brasileiros.